Irmã, eu tenho uma pergunta. O Senhor Jesus foi crucificado como oferenda pelo pecado para redimir a humanidade. Temos que aceitar o Senhor e obter a salvação pela sua graça. Porque ainda temos que aceitar a obra de julgamento e purificação de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Acreditamos que o Senhor Jesus já nos perdoou por todos os nossos pecados. O Senhor não nos vê como pecadores. Temos que esperar que o Senhor venha nos arrebatar para o reino dos céus. Por que o Senhor precisa realizar a obra de julgamento ao retornar? Vocês podem explicar mais sobre isso? Isso mesmo. É isso que muitas pessoas não entendem. É uma questão que devemos absolutamente investigar. Temos que comungar sobre isso. Na Era da Graça, o Senhor Jesus realizou a obra de redenção. Não era a obra de julgamento nos últimos dias para salvar completamente a humanidade. O que a obra de redenção realizou foi que o Senhor Jesus serviu-se como oferenda pelo pecado de todos nós, nos redimiu das garras de Satanás. Levou-nos ao arrependimento dos pecados e à aceitação da salvação de Deus. Ele nos qualificou para estar diante de Deus e gozar de sua bênção e graça. Esse é o verdadeiro significado da obra de redenção. Mas muitas pessoas não entendem. Elas pensam que a obra de redenção do Senhor Jesus concedeu a salvação completa para toda a humanidade e nos permitiu entrar no reino dos céus. Essa noção vem inteiramente da imaginação do homem. Nós recebemos a redenção pelo Senhor Jesus. Isso é verdade. Mas isso mudou nossa natureza pecaminosa? O fato de Deus perdoar nossos pecados significa que somos verdadeiramente santos? Então, por que pecamos frequentemente? Podem aqueles que pecam frequentemente ser aprovados pelo Senhor? Não podem. Poucas pessoas consideram esse problema. E nunca vimos alguém que tenha entendido essa questão. O Senhor Jesus nos redimiu de um estado pecaminoso. Nossos pecados foram perdoados e nossa salvação concedida pela graça. Isso é fato. Mas, mesmo crendo e seguindo o Senhor, nós traímos os ensinamentos dele e nos rendemos aos desejos da carne. Nós mentimos, fraudamos, enganamos, brigamos, buscamos fama e fortuna, nós nos rendemos à vaidade, à riqueza e seguimos as tendências malignas do mundo. Em tempos de amargura e provação, muitas vezes entendemos mal e culpamos a Deus. Ou abandonamos e traímos. Quando a obra de Deus não está de acordo com as noções do homem, nós o julgamos e condenamos. Ao mesmo tempo que seguimos a Deus, nós também veneramos e seguimos ao homem. Vivemos num ciclo de pecado e arrependimento. É difícil de escapar. Não podemos nos livrar das amarras e do controle de nossa natureza satânica. Isso é fato. Embora a obra de redenção do Senhor Jesus esteja finalizada e nossos pecados perdoados, e não sejamos mais amaldiçoados por violar as leis de Deus, e podemos nos colocar diante de Deus para orar e gozar da sua graça. Isso não significa que a obra de Deus para a salvação da humanidade esteja terminada, porque nossa natureza pecaminosa ainda está dentro de nós. Nós ainda somos compelidos por nossa natureza satânica a nos opor e trair a Deus. Sem conhecer Deus, nós nunca vamos temê-lo e nos distanciar do maligno. Muito menos poderemos atingir o estado de completa obediência a Deus, a compatibilidade com Ele e a santidade. Deus ainda não nos ganhou verdadeiramente. Nós sabemos. Deus é santo e justo. Se as pessoas não são santas, elas não podem ver o Senhor. Deus não permitirá impuros e corruptos em seu reino. Isso é decisão do caráter justo de Deus. Nos últimos dias, Deus realiza sua obra de julgamento e castigo de acordo com seu plano de gestão para salvar a humanidade, para remover os grilhões e barreiras do pecado da humanidade corrupta e raiz do pecado, e ajudar o homem a escapar completamente da influência de Satanás, ser salvo e entrar no reino de Deus. Vamos ler mais 2 passagens de Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso diz: um pecador como você que acaba de ser redimido e não foi mudado ou aperfeiçoado por Deus pode ser, segundo o coração de Deus? Para você, você que ainda é,
do seu antigo eu, é verdade que você foi salvo por Jesus e que você não é contado como pecador por causa da salvação de Deus. Mas isso não prova que você não é pecador e não é impuro. Como você pode ser santo se não foi mudado? Internamente, você é assolado por impurezas, é egoísta e ignóbil, mas ainda deseja descer com Jesus? Você pulou uma etapa em sua crença em Deus. Você foi meramente redimido, mas não foi mudado. Para você ser segundo o coração de Deus, Deus deve fazer pessoalmente a obra de mudar e limpar você. Se você é apenas redimido, será incapaz de alcançar a santidade. Dessa forma, você não será qualificado para compartilhar as boas bênçãos de Deus, pois você perdeu um passo na obra de Deus, de gerenciar o homem, que é o importante passo de mudar e aperfeiçoar. Assim, você, um pecador que acaba de ser redimido, é incapaz de herdar diretamente a herança de Deus. Através dessa obra de julgamento e castigo, o homem conhecerá por completo a substância imunda e corrupta dentro dele. E ele poderá mudar completamente e se tornar limpo. Só assim o homem pode ser digno de retornar ao trono de Deus. Toda a obra feita neste dia é para que o homem possa ser limpo e mudado. Através do julgamento e castigo pela palavra, bem como o refinamento, o homem pode rejeitar sua corrupção e se tornar puro. Nos últimos dias, Deus salvará completamente o homem da influência de Satanás, permitindo que ele volte a ser para Deus e torne-se compatível com Cristo, para ser um povo santo que reverencie e obedeça a Deus. A única forma de atingir isso é pela obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Só por julgamento e revelações nas palavras de Deus Todo-Poderoso, as pessoas podem finalmente conhecer a verdade de sua corrupção por Satanás e a essência de sua natureza. E conhecer o caráter justo e majestoso de Deus, que não tolera ofensa. Só assim as pessoas podem se arrepender, sentir remorso, vontade de odiar a carne e rebelar-se contra Satanás, bem como desenvolver um coração temente a Deus. E escapar da influência sombria de Satanás, voltar para Deus e ser ganho por ele. Só assim a humanidade pode finalmente ser salva e entrar no reino dos céus. Graças a Deus, todos esses anos, eu sofri e fiquei confusa por causa do ciclo de pecado e arrependimento. Após a comunhão de hoje, senti-me libertada. De fato. Mesmo sendo redimidos, nossa natureza pecaminosa não mudou. Por isso não podemos atingir a verdadeira santidade e somos desqualificados para entrar no reino de Deus. Precisamos da purificação e do julgamento de Deus. Como diz a Bíblia, sereis, pois, santos, porque eu sou santo. Para nos livrar da natureza pecaminosa, nos tornar santos e entrar no reino de Deus, precisamos passar pelo julgamento de Deus nos últimos dias. Graças a Deus. Sua comunhão é maravilhosa. Respondeu muitas das minhas dúvidas. Parece que a obra de julgamento de Deus nos últimos dias é significativa e necessária. Precisamos ler mais as palavras de Deus Todo-Poderoso. Irmãs, a comunhão de hoje mostra que as palavras de Deus Todo-Poderoso são muito práticas e contêm verdades que valem ser investigadas. Sim. Queremos buscar essas verdades. Você pode nos emprestar sua cópia de A Palavra Manifesta em Carne? Mas é claro, podemos encontrar respostas a todas as nossas dificuldades e confusões sobre a crença em Deus nas palavras de Deus Todo-Poderoso. A Palavra Manifesta em Carne é a expressão de Deus Todo-Poderoso. Todos os que querem buscar e investigar podem ler.